juiz quanto um promotor do Ministério Público tiveram uma definição perfeita para a CPI dos atos antidemocráticos. Abre aspas, teatro político. Foi com essas palavras que um juiz tomou uma decisão sobre o caso do Mauro Cid. E a gente vai conversar um pouquinho, explicar para você sobre essa questão aqui e essa decisão que o juiz tomou em relação ao Mauro Cid. Então seja muito bem-vindo. Não esquece do like, é importante para mim. Não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, assim que você me ajuda muito. Mas eu não quero enrolar nesse sábado à noite com você aqui. Então, vou te deixar tranquilo para saber da notícia rapidinho e já voltar aos seus afazeres aí. Combinado? Então, bora lá. A gente começa com essa matéria aqui. Eu sempre cito a fonte para vocês, é da Globo, tá? G1 Conexão Política. Juiz diz que sessão da CPI com Mauro Cid foi teatro político e arquivação por abuso de silêncio. Vamos entender o caso. Lembra que o Mauro Cid foi convocado para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Verdadeira aberração. O que eles queriam era provar a questão de cartão de vacina, dinheiro de Bolsonaro que está sendo movimentado. Inclusive, o tempo todo a imprensa vem atacando o Mauro Cid. Mauro Cid, agora, a última acusação contra ele é que ele movimentou valores muito superiores ao previsto para o salário que ele tem. E a defesa já justificou isso em outras ocasiões, inclusive perante a justiça, dizendo que Mauro Cid tem outras atividades e essas outras atividades são lícitas e foram justificadas. Mas, até lá, foi feita uma avaliação do COAF, que foi liberada de forma irregular, e agora a mídia está detonando, dizendo que esse dinheiro, essa movimentação pode ter algum vínculo com o Bolsonaro. Lembra quando disseram que Mauro Cid tinha até casa enorme lá nos Estados Unidos e dentro desse espectro disseram que tinha a ver com Bolsonaro, depois ele provou que não tinha nada a ver. Então, o modus operandi da imprensa é essa, é atacar, joga uma dúvida no ar e ataca como se aquilo já fosse uma decisão judicial. Mas não é. E aí Mauro Cid foi chamado para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ao sentar lá, ele conseguiu o direito ao silêncio pelo STF. Naquilo que ele se sentisse passível de ser incriminado, ele poderia ficar em silêncio. É uma decisão que guarda respaldo na Constituição. E ele ficou em silêncio. Efetivamente, ele ficou em silêncio todo o tempo. Eu já falei para vocês, no meu ponto de vista, no lugar do Mauro Cid, eu utilizaria cada momento de defesa que eu tivesse. Ali eu utilizaria o meu direito de falar, porque é o único momento que ele poderia expor os fatos conforme a verdade. Eu não ficaria em silêncio, ou se eu fosse advogado dele, eu o orientaria nas respostas, mas não deixaria, não permitiria que ele se mantivesse em silêncio. Mas o fato é que essa ação, por ele ter se mantido em silêncio, a CPMI, de forma até absurda, abusiva, entrou com uma ação de abuso do direito de silêncio, ou seja, uma ação contra a decisão constitucional que abusa o direito de silêncio. Isso é absurdo. Olha o que essa matéria diz. O magistrado atendeu ao pedido do Ministério Público na decisão, afirmou que assistiu o depoimento e que houve um verdadeiro abuso de autoridade. Assina embaixo do que desse juiz falou. A Justiça Federal do Distrito Federal arquivou na sexta-feira representação feita pela CPI dos atos golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso de direito ao silêncio na CPI dos atos golpistas. O juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva, parabéns, juiz, parabéns mesmo, da 10ª Vara, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que não viu indícios de crime na conduta do militar. O magistrado afirmou que assistiu ao depoimento e que considerou que houve um verdadeiro abuso de autoridade por parte dos membros da aludida CPMI. Silva chamou a sessão de teatro político. Mauro Silva prestou depoimento no dia 11 de julho. Enfim, eu já exposei isso aqui para vocês, já explicitei isso aqui para vocês, que realmente houve um abuso de autoridade por parte, principalmente, de falas de duas autoridades. Uma delas, a Lisiane Gama, outra delas, a Soraya Tronic. As falas foram
duras, com abuso de autoridade. Há um limite do que se pode expor uma pessoa, mesmo que na condição de investigada, e no caso, o Mauro Cid estava até como condição de testemunha. Ela tem que ter a dignidade humana resguardada. E as palavras, ofensas, quase que xingamentos contra o Mauro Cid é o que a gente percebeu ali. Bora lá, agora eu vou partir para um outro ponto ainda da CPMI, agora eu vou trazer uma publicação do delegado Ramagem, tá? Que faz parte da CPMI e garanto para vocês que tem um conhecimento jurídico notório, uma atuação brilhante dentro da CPMI e a gente vai fazer essa análise do que ele postou aqui. Vem comigo. Lembrando a vocês que a fonte são alguns jornais que ele citou, o Globo, Metrópolis, Revista Oeste e Cruzoé, e a fonte que eu estou citando é o próprio Instagram do deputado federal delegado Ramagem. Ele colocou 4 matérias. A primeira matéria do Globo tem o seguinte título: 8 de janeiro, perícia da Polícia Federal, com base no DNA, identifica que 3 golpistas invadiram 2 sedes diferentes dos 3 poderes. Ou seja, o DNA encontrado de apenas 3 pessoas estavam em 2 sedes diferentes. Ok? GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, avisou a autoridade sobre a viagem de Lula no 8 de janeiro, na véspera, ou seja, no dia 7, um dia antes, na parte da tarde, depois que ele já sabia que haveria os ataques, é que foi avisada a viagem do Lula, ou seja, não estava programada. Seria a retirada do Lula para tirar ele da cena. Lula só decidiu a viagem a Araraquara na tarde do dia 7 de janeiro. Revista Oeste. E Jair Bolsonaro. Ninguém tentou me convencer a dar um golpe. Revista Cruzoé. Isso aqui é a análise do deputado Ramagem e depois da análise dele eu vou tecer os meus comentários. Item número 1. Fatos importantes do dia de hoje. 1. Perícia da Polícia Federal analisou cerca de 1.000 vestígios biológicos, ou seja, 1.000 vestígios biológicos encontrados nos prédios dos 3 poderes no 8 de janeiro. Identificou apenas 47 perfis compatíveis com os 1.388 presos na ocasião. Alguns deles presentes em mais de um prédio invadido. Evidente que apenas uma minoria promoveu os atos de vandalismo, devendo haver responsabilização e não a todo um movimento pacífico que continua sendo acusado injustamente. Então, a primeira análise é essa. Vamos lá. Foram mais de 1.500 pessoas presas. 1.388, na verdade. 1.388 presos. Mais de 1.000 materiais de DNA para serem analisados. De 1.000 DNAs avaliados e 1.388 pessoas presas, apenas 47 bateram. O que isso implica? Implica que 47 pessoas comprovadamente estavam lá dentro. Ok? Temos uma prova contra essas pessoas e a prisão delas pode ter sido determinada de forma legal, coerente, mas já deveriam estar liberadas porque estão utilizando a prisão preventiva como meio de coerção. Também falas até do próprio Gilmar Mendes, que a gente citou em um outro editorial. E essa outra quantidade de pessoas que não bateram, que estavam de frente ao quartel-general, muitas que chegaram depois dos ataques, muitas que não foram, pessoas como a dona Hilda, que mal conseguia se mobilizar. E aí? Essas pessoas continuam presas, foram presas e respondem processo. Item número 2 da previsão do Ramagem, aqui da análise do Ramagem. Resultado de nossos requerimentos de informações na CPMI atesta que Lula decidiu viajar às pressas na véspera do 8 de janeiro, quando diversas autoridades federais já haviam sido previamente alertadas sobre possíveis atos. Nenhuma intenção de proteção dos prédios públicos, a pena de não estar presente. Ou seja, o que é a análise do deputado Ramagem aqui? Ora, se o GSI já sabia, que a inteligência sabia, o intuito não deveria ser proteger os prédios públicos? O intuito não foi esse. Foi tirar o Lula da cena para falar, deixa acontecer. É isso que o deputado federal, delegado Ramagem, fala aqui a partir desse item número 2.
E faz muito sentido. Por que que se já sabia, não se aumentou a defesa? Não. Vamos só tirar o Lula daqui. 3. O presidente Bolsonaro afasta completamente a tese do fantasioso golpe, não praticando nenhum ato de ruptura durante a sua gestão, muito menos após a sua saída. Aí a conclusão dele. Cada vez mais as narrativas estão dando lugar à verdade. Não há dúvidas quanto à responsabilidade do desgoverno Lula pela falta de segurança dos prédios públicos federais no dia 8 de janeiro. A questão é se houve uma abjeta e proposital omissão planejada para culpar e perseguir todo um segmento político de direita, costumeiramente adepto a manifestações democraticamente ordeiras e pacíficas, estamos cada vez mais próximos de esclarecer. 2 pontos. E caso seja esclarecido, vamos dizer que se descubra uma foto do Lula, não em Araraquara, mas escondido debaixo da mesa, dando as ordens para como que os ataques pudessem ter acontecido. Vamos dizer, isso aqui é hipotético, isso não existe, é uma hipótese. Lula seria responsabilizado? A mídia falaria alguma coisa ou silêncio total? Qual que você aposta? Eu aposto no silêncio. Se achassem um plano dentro do Palácio do Planalto, assinado pelo Lula, coordenando tudo, trocas de mensagens do Lula com o ministro Alexandre de Moraes, com o Flávio Dino, com o Gonçalves Dias dizendo, ó, prepara tudo para atacar. Se isso acontecesse, eu não estou afirmando que acontece, eu estou levantando aqui um argumento falacioso, fantasioso, tá? Mas e se isso fosse constatado? Vamos dizer que constatasse que realmente, ou não, tem todo um plano aqui, um plano orquestrado. Nós provamos. Qual seria o resultado final? Prisão do Lula? Porque vamos lá, pessoal. Acabou de acontecer a prisão de um jornalista que eu não conhecia, tá? A atuação dele, mas por causa passei a conhecer mais pela prisão dele, que aconteceu agora. Eu não atuava dando pareceres políticos aqui, ou seja, opinião política. Antes eu realmente trabalhava com políticos, fazendo projeto de lei, trabalhando na pauta dos idosos, das pessoas com deficiência, mas foi do começo do ano para cá, depois da eleição, é que eu comecei a falar sobre isso. Mas enfim, vamos analisar o seguinte. O jornalista que foi preso, busca e apreensão, até onde se sabe, ele estava fazendo uma cobertura política, uma cobertura jornalística dentro do canal que ele tinha, e ele foi preso agora por estar participando desses atos. O jornalista da Reuters estava lá dentro e tirou foto do 8 de janeiro, tá tudo bem. O Anderson Torres, que não tem prova nenhuma, mas absolutamente nada, não tem prova. Só dizem que ele se omitiu. Foi preso. O Gonçalves Dias, que estava lá dentro e não fez nada. Nenhuma buscazinha e apreensão no celular dele. Vocês entendem aqui o conteúdo de tudo isso? Ou seja, o intuito hoje que eu posso falar para vocês e que eu percebo da CPMI ou da verdade que possa surgir é da ciência à população. É que a população saiba a verdade. Que a população efetivamente saiba o que aconteceu. Mas não mais que isso, não passará além disso. Tá? Não vai além disso. Bom, é isso, pessoal. Não vou tomar muito tempo de vocês, como eu disse. Vamos para cima, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E a gente volta amanhã, domingão, a gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês. Aguardem, confiem que tem muito conteúdo importante ainda. E se gostou desse conteúdo, fala aí, ó. Fiquei até o final, gostei. Para quem não assistiu os primeiros, tá deixando a desejar, hein? Não, mas talvez tem muita coisa importante, não deu para assistir. Estou num ambiente diferente, estou em Minas Gerais. Vocês estão vendo que o ambiente está um pouco diferente. Logo, logo a gente volta às atividades normais, mas estamos aqui trazendo todo o conteúdo com relevância para vocês e coloquem no comentário se vocês efetivamente gostaram
que a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.